Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos começando mais um Momento Nosso Lar sobre a responsabilidade da Associação Espírita Nosso Lar de Chapecó. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de um tema que é abordado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título O Homem de Bem. É o item 3 desse capítulo, e o capítulo tem como tema Sede Perfeitos. Mas Kardec fala sobre o homem de bem no item 3 desse capítulo e nos traz uma série de características desse homem de bem. E nós devemos refletir sobre se nós somos esse homem de bem. Qual a nossa proposta evolutiva? Afinal, somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a possibilidade de atingir a perfeição. Através das muitas experiências na vida terrena, o espírito vai fazendo a sua caminhada evolutiva e vai desenvolvendo suas aptidões. E nós costumamos, no meio social, nos vangloriar de sermos pessoas de bem. É muito comum as pessoas dizerem: eu sou uma pessoa de bem, nós, as pessoas de bem. E quem é o homem de bem, conforme as características que constam no Evangelho segundo o Espiritismo? Não tem como eu não ler, porque é muito completo. Isso que consta, esse texto de Kardec é muito completo. E ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então, para ser um homem de bem, não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que se possa fazer. É preciso interrogar a nossa consciência se fizemos todo esse bem que podíamos, se ninguém tem queixas quanto a nós. É preciso esse olhar para dentro de nós mesmos para que esse homem de bem possa aflorar. O homem de bem tem fé em Deus, na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus. Sabe que nada acontece sem a permissão divina e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Mas ele também tem muita fé no futuro. E por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens corporais ou dos bens temporais. Sabe que as vicissitudes da vida, as dores, as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de amor e de caridade ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Este é o amor do homem de bem, é o amor ativo, é o amor que toma a defesa do fraco, é o amor que retribui o mal com o bem, é aquele ser que sacrifica seus próprios interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que pratica, em fazer felizes os outros, das lágrimas que enxugas, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta que calcula os proventos de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros as convicções sinceras. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia,
pois está ciente que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando as pode evitar, falta com seu dever de amor ao próximo. Não tem ódio, não tem rancores, nem desejo de vingança. Perdoa, a exemplo de Jesus, e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que será perdoado na mesma medida em que perdoar. Não ter ódio e não ter rancor é não carregar nos nossos ombros pesos. O ódio, o rancor se abatem sobre nós mesmos. São cargas difíceis de serem carregadas. Quando perdoamos, quando nós não carregamos rancores, nós nos libertamos. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E se lembra das palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. E se a necessidade obriga a mostrar o mal do outro, ele procura fazer sempre de forma que possa atenuar este mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos à custa do outrem. Ao contrário, aproveita todas as situações para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário e que terá que prestar contas daquilo que recebeu. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Se for subordinado, esse homem de bem compreende os seus deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-la conscienciosamente. O homem de bem respeita todos os direitos que a lei da natureza dá aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Este é o homem de bem. E essas são as qualidades que devemos buscar. E o verdadeiramente espírita deve ser o verdadeiro homem de bem. E por isso, como espíritas, devemos desenvolver essas qualidades, buscar nos tornar o homem de bem, refletindo nesse ensino que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo e procurando colocar na nossa vida a prática dessa conduta, que é a conduta do verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão. Muito obrigado. Boa noite a todos.